Quarta-feira é dia do quê? De talk. E eu tô aqui com uma convidada muito especial, que vocês vêem muito ela lá no programa Fabricando Ideias. Hoje eu tô aqui com a doutora Érica. Oi, tudo bem, doutora? Obrigada. A doutora Érica hoje vai tirar nossas dúvidas sobre perda auditiva. Se você tem alguém na família aí que quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, vem aqui comigo até o final, que ela vai explicar tudo direitinho. Vamos começar aqui? Vamos, Paula. Já tenho uma dúvida que é minha mesmo. A perda auditiva, perde com o tempo ou nasce com a perda? Depende, Paula. São duas situações, né? São várias situações, na verdade. Então, a gente pode ter uma criança que nasce com uma perda auditiva e pode ser por uma causa genética, por exemplo, que ela tem uma questão, um fator hereditário, que ela já nasceria, ou por uma causa intraútero, então a mãe teve alguma infecção, citomegalovírus, rubéola na gravidez, algum problema nessa gravidez, ou durante o nascimento dessa criança, então hipóxia neonatal, baixo peso, criança que ficou muito tempo na UTI, são todos fatores de risco para perda auditiva. Então a criança pode nascer e vir desde pequenininha com essa perda auditiva, e a gente tem perdas auditivas que acontecem durante a nossa vida. Então, aí que tá a minha pergunta, que outra pergunta que tem aqui, que o pessoal mandou lá pro programa e eu adaptei aqui. O teste que faz quando a criança nasce é o da orelhinha. Isso. Aí já dá se tem algum problema ou não. Mais ou menos, assim. O teste da orelhinha, ele por lei, ele tem que ser feito desde 2010, né? Ele avalia a cóclea da criança. Então, ele é um teste muito eficaz, ele é indolor, ele deve ser feito até depois de 24 horas do nascimento, até 48 horas. Ou, se não conseguiu por algum motivo ali fazer o teste da orelhinha, fazer pelo menos até um mês. Porém, se a criança tiver esses fatores de risco, como 5 dias na UTI, por exemplo, ficou na incubadora, teve algum outro fator de risco associado, o ideal é associar, além do teste da orelhinha, fazer o BERA, que é um exame que vai avaliar o nervo auditivo dessa criança também. E ao longo aí, a criança, vamos colocar aqui uma criança de 4 anos. Quando começar a perceber que essa criança está tendo essa perda? A gente tem que pensar que existem perdas que podem ser progressivas. De repente, a criança nasceu ouvindo e ela pode perder por algum motivo. Sim. Tá? Então, criança com 4 anos que tem um atraso de desenvolvimento de fala, a gente não vai esperar até 4 anos. Na verdade, a gente vai avaliar antes isso. Mas, por exemplo, esse exemplo, 4 anos, tem um atraso de desenvolvimento de fala, não responde quando é chamado, tem dificuldade a entender no ambiente com ruído. Então, a gente tem que verificar a audição dessa criança, até porque existem tipos de perdas auditivas. Então, a gente tem a perda auditiva neurosensorial, que é essa perda auditiva que lesa a cóclea da criança, então a criança não consegue ouvir por algum motivo. E a gente tem a perda condutiva, que é muito comum na criança, que são por infecções, otites de repetição, né, ou secreção na orelha média, que são perdas flutuantes, que com tratamento ela volta. Né? Tá. Então a gente tem perdas auditivas que não voltam com tratamento, aí você tem que entrar com uma reabilitação, né? Um aparelho auditivo, um implante coclear, e a gente tem as perdas auditivas que melhoram com tratamento, com medicação ou com algum ato cirúrgico, né? Então dependendo do que a criança tenha. Certo, a gente fala muito da perda da criança. E no adulto, quando isso começa a acontecer? Começa a falar mais alto? Quais são? O adulto, ele demora muito tempo para perceber. Por quê? Geralmente, quando a perda auditiva começa no adulto, ela começa nas frequências mais agudas, né? E as frequências de fala, elas estão ali entre 500 e 4.000 Hz. Então, quando começa ali nas frequências agudas, a queixa do adulto é: eu ouço, mas eu não entendo às vezes. Num ambiente com ruído é um pouquinho mais difícil eu entender, né? Então, ele demora para perceber. Geralmente, quando o adulto chega para avaliação, ele fala: minha esposa tá falando que eu não tô ouvindo, mas eu ouço, né? Porque começa a aumentar a televisão, né? O volume da TV. Então, são as pessoas do dia a dia que percebem essa perda.
Uma perda muito comum em mulheres, por exemplo, é a autoesclerose, que ela pode ser desencadeada no período da gravidez. Então, após a gestação ou durante a gestação, ela pode ter uma diminuição dessa audição e isso pode ser progressivo. Né? Então, são perdas que a gente precisa ter em mente aí que podem acontecer durante a nossa vida. Aí, ali, bem na velhice, lá, já na terceira idade, piora um pouco, é mais comum, não é? É mais comum porque a gente tem a presbiacusia, que é um envelhecimento natural, né, da nossa audição como um todo, tanto na parte periférica quanto na parte central. Então, a gente passa a responder mais lentamente também a esses estímulos, a gente passa a processar de uma outra forma, de uma forma diferente, e existe a perda que acontece naturalmente com a maior parte das pessoas, né, dependendo do seu fator genético, de causas ambientais. A genética tem muito a ver, doutora? Sim, tem bastante relação. Geralmente você tem aí pessoas na família que também tiveram, mas tem o fator ambiental também, que pode aí desencadear essa predisposição genética que você tem. Entendi. Qual o impacto de perda auditiva no desenvolvimento da criança? A gente diz que a perda auditiva ela é uma emergência neurológica. Porque se a criança tem uma perda auditiva antes de desenvolver linguagem, a gente tem que fazer a reabilitação dessa criança o mais rápido possível. Porque se a gente demora muito para reabilitar essa criança, é bem provável que ela não desenvolva a linguagem oral. Por quê? Para a gente falar, a gente precisa ouvir. Então, para a gente desenvolver linguagem oral, a gente precisa ouvir. Então, uma criança que nasce com perda auditiva ou que teve essa perda auditiva antes de desenvolver linguagem oral, a gente tem que reabilitar ela antes dos 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Passando desse período, a gente já tem piores resultados com a reabilitação. A gente já não espera, por exemplo, um desenvolvimento de fala, de linguagem oral, como seus pares da mesma idade. Eu acho muito legal que eu vejo ali nos seus stories, nas suas postagens, a cirurgia, como chama? Implante? Implante coclear. Coclear. Explica um pouquinho o que é o implante pra gente. Então, o implante coclear ele é indicado para quem não tem resultado com a prótese auditiva convencional. Tá. Então, às vezes, a gente tem uma alteração na cóclea tão grande que não adianta eu colocar um aparelho auditivo que vai amplificar aquele som, porque não tem células ali para responder. Às vezes, a gente tem uma alteração tão grande ali na cóclea que mesmo colocando uma prótese auditiva convencional, que ela só amplifica o som, essa cóclea não consegue responder mais pra gente, tá? Ou às vezes eu tenho uma lesão ali naquele nervo auditivo e ele também não vai responder pra gente. Aí a gente precisa do implante coclear. O implante coclear ele vai ser um eletrodo que vai ser colocado dentro da cóclea da criança, do adulto, do idoso, não importa a idade, a gente não tem um limite aí de idade para fazer, mas ele vai fazer a função da cóclea. Então ele vai dar um estímulo elétrico que vai levar essa informação ao nervo auditivo e ao nosso córtex auditivo, que é quando a gente ouve. Ó, vou te fazer uma pergunta que até eu vi na televisão esses dias. No programa do Luciano Huck, naquele Gênios lá. Sim. O menininho falou da geladeira, que ele tava com, eu acho que era que é um implante coclear. Explica esse implante, porque assim, o menininho estava, aí ele fez até uma brincadeira com o Luciano Huck. Eu só não posso, eu uso, mostrou como era lá, e falou assim, eu só não posso passar perto de geladeira. Aí o Luciano Huck falou, por que perto de geladeira? Aí todo mundo deu risada, aí não finalizou. Entendi. Antes de eu partir para o próximo grupo, que era do Gênios, deixa eu falar uma curiosidade do Johan, que para mim está tendo uma experiência nova também. Eu estou na televisão, sei lá, só aqui na Globo são 24 anos e nesse momento estou usando um equipamento que eu nunca tinha usado e que eu estou aprendendo as coisas que a vida me ensina que eu adoro. Eu estou usando isso daqui, ó. Posso mostrar? Eu pendurei até num fio de nylon. Fecha aqui para mim, alguém. Fechou aqui? Johan, você pode me explicar o que é isso? Este é o sistema auxiliar de escuta, o qual, como eu sou surdo, me ajuda a filtrar melhor o som. Que com um aparelho que eu uso, eu já filtro o som muito bem. Só que eu não consigo
ignorar os outros sons ambientes. Que, digamos, eu tô em uma roda de conversa e eu quero ouvir uma pessoa só, que eu vou ouvir todo mundo e isso vai dar errado. Só que se eu usar o sistema auxiliar de escuta, eu vou conseguir ouvir essa pessoa e ignorar os outros sons. Então, quando eu coloco isso aqui, pode estar um barulho na plateia, mas você vai estar ouvindo a minha voz. Isso. Você nasceu sem ouvir nada. Sim. Você ouviu com a surdez absoluta. Surdez absoluta. Tá. E como é que é o sistema que faz você ouvir? É um sistema de audição que tem duas partes, uma parte externa e uma parte interna. Tá. A parte interna é o que recebe as ondas sonoras e a parte externa é uma parte que pode ser mudada, que existem vários tipos desse aparelhinho. Então você tem tipo uma operação intracraniana, vamos dizer assim, que coloca um aparelho por dentro e um por fora. Isso. Por exemplo, eu acabei de tirar o meu aparelho aqui. Tá, tô vendo. Sim. E se eu colocar ele de novo, vai ter o imã. Ah, ele cola na sua cabeça? Cola. Ah, entendi. E é por isso que às vezes eu tenho problemas com geladeiras. Com geladeiras? Claro que eu entendi a piada. Tá, obrigado e bem-vindo. Então, doutor, o vídeo aí a gente viu certinho essa explicação, né? Muito legal, porque a gente não conhece de verdade, sua explicação ficou ótima aí. Tem uma perguntinha aqui também. O que acontece se não tratar num adulto essa perda auditiva? Olha, no adulto, a gente tem muita queixa, por exemplo, de depressão, isolamento social relacionado à perda auditiva. Porque como você não consegue acompanhar uma conversa com outras pessoas, por exemplo, quando você está no grupo, quando você está numa festa, fica muito difícil de você entender. Então, você tem muito associado a depressão e isolamento social, né? Nos idosos, a gente tem associado até o aceleramento de processos demenciais e cognitivos quando você não trata uma perda auditiva. E na terceira idade é muito normal, né? Assim, sim, é acontecer, normal, né? E o grande problema é assim, quanto mais você demora para tratar uma perda auditiva, mais difícil é o processo de adaptação àquela forma de tratamento, seja ela qual for, seja o implante coclear ou o aparelho auditivo convencional. Então, o importante é que se a gente detectar a perda auditiva, a gente tem que reabilitar o mais rápido possível, porque o nosso cérebro vai deixando de responder para aquela informação. E quando a gente coloca a reabilitação, a gente leva muito tempo para se adaptar. Então, você vai ter muitos idosos, por exemplo, que dizem, eu não me adapto ao aparelho auditivo. Eu já tentei colocar, mas eu não fico bem. Por quê? Provavelmente são idosos que ficaram muito tempo com perda auditiva. Então, eles vão levar muito mais tempo para se adaptar àquela reabilitação. E o idoso demora, né? Tudo que é diferente, assim, demora um pouquinho mais, né? A gente vai ficando mais lento, né? A gente vai demorando mais, realmente. Ó, a gente já falou aqui dos bebês, né? Do teste da orelhinha, mas tem uma pergunta também do programa Fabricando Ideias que eu trouxe para cá. A perda acontece no decorrer da vida, mas como saber se meu bebê nasce, nasce com a perda auditiva, mesmo fazendo o teste da orelhinha? Aí vai ter que esperar, né? Isso, o importante é o teste da orelhinha, ele tem que ser realizado. O grande problema, assim, a gente está no estado de São Paulo, a gente tem uma cobertura bem maior da triagem auditiva neonatal, então faz muito teste de orelhinha aqui. Não é mas no Brasil todo se a gente for pensar norte, nordeste, a gente tem uma cobertura muito menor, né? Então a gente tem estados, por exemplo, que tem cobertura de 17% das crianças fazem. E pela lei, 100% das crianças deveriam realizar o teste da orelhinha, né? Então a gente ainda tem uma cobertura muito pequena do teste da orelhinha. Então a gente está no estado privilegiado de avaliações. Mas entender o desenvolvimento da audição dessa criança é muito importante. Então, fez o teste da orelhinha, passou? Ok. Mas observa como está o desenvolvimento. Essa criança se atenta ao som?
essa criança, por exemplo, nos primeiros meses, já reconhece a voz da mãe, porque as crianças, lá ao nascimento, elas já reconhecem a voz da mãe e a voz do pai, né? Ela ouve na barriga da mãe, né? Ou ela procura sons, ela se atenta, ela se assusta com sons muito altos, né? Ou tá lá brincando, o papai chega de carro, ela escuta, ela percebe que tem alguém chegando. Isso são sinais que a criança está ouvindo. Então, se ela não apresenta esses sinais, pode ser que essa audição esteja de alguma forma prejudicada. Até 1 aninho, assim, se percebeu, já pode levar para fazer um teste. Com 1 aninho já dá para fazer um teste bacana? Antes disso. Tá. O preconizado é que a gente avalie essa criança até 1 mês, diagnostique essa perda até 2 meses de idade e já entre com a reabilitação com 3 meses de idade. Então bem antes, dá para saber. Muito antes a gente já consegue reabilitar e identificar essa perda auditiva. O que é muito comum nessa primeira infância são as perdas auditivas condutivas também, que é aquela que é por secreção atrás do tímpano, infecção, né? Então aquela criança que está sempre gripadinha, né? Tá sempre com o narizinho entupido, é mais quietinha, né? Observar se de repente ela não tem aí uma otite, uma infecção de ouvido, uma secreção atrás do tímpano, e às vezes nem sempre a criança vai relatar dor. Tá? E se a gente for fazer uma análise, 90% das crianças até 8 anos vão ter pelo menos um episódio de otite nesse período. Tem criança que tem até muito mais, né? Tem crianças que têm recorrentes. Sim. Mas muitas vezes os pais não percebem, porque a criança não consegue relatar isso para o pai e para os pais. Ela não consegue relatar esse rebaixamento da audição. É diferente do adulto, né? Então, eu não estou ouvindo direito, já corro ver o que está acontecendo. A criança não, para ela aquilo é natural. Aí é mais difícil. Aí é muito mais difícil. Então, eu acho que a doutora tirou todas as dúvidas. A minha colinha aqui, eu perguntei todas, então às vezes tem uma que você mandou lá pro programa, a gente já aproveitou hoje, a doutora aqui já te respondeu tudo. Muito obrigada, doutora, esclareceu muito. E vamos seguir no Fabricando Ideias, tirando mais dúvidas. Um dia podia levar esse negocinho. O implante, o microfone remoto também. E o imã aí pra gente mostrar. Vamos mostrar? Sim, vou levar. Foi muito legal. Eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas o que é realmente. Como que é, né? E como que funciona. As pessoas têm bastante interesse, realmente. Sim, obrigada, doutora. Ó, fica aqui comigo, toda quarta-feira tem um episódio novo aqui do nosso Talk. E o resto da semana, sábado tem Fabricando Ideias, tem a rádio aí toda quinta-feira agora, ao vivo, viu, doutora? Agora nós vamos estar na CBN toda quinta-feira às 10h30 da manhã. E ó, vou agradecer aqui, Ike Chips. Gente, experimenta, tá aí, ó. Entra lá no Instagram deles e pede, esse aqui é seu, doutora. Depois experimenta, aperitivo é maravilhoso. Então, gente, fica comigo e aqui no Talks até quarta-feira que vem. Tchau!